Olá, meu nome é Bruno e esse é o primeiro episódio do Reclameria. O que é o Reclameria? Reclameria é um podcast onde eu vou ficar reclamando das coisas o tempo todo. Eu não pretendo fazer um podcast muito longo, até porque ele vai ser um podcast que já nasceu morto, mas uma coisa que eu vou fazer que vai ser uma decepção retumbante, mas mesmo assim eu vou fazer porque... é isso, eu sou essa pessoa que faz as coisas porque simplesmente quer. E se tiver alguém ouvindo, eu espero que você não odeie tanto, sei lá. Bom, esse primeiro episódio, vamos aproveitar primeiro dia do ano. Eu nem sei se eu tô lançando ele no primeiro dia do ano, mas eu tô gravando ele no primeiro dia do ano. E vou falar sobre aí esse final de ano, vou reclamar um pouco sobre as coisas de final de ano, as festas, Natal, Ano Novo e algumas coisas relacionadas. Uma das primeiras reclamações que eu queria fazer em relação à ceia de Natal, na verdade não é nenhuma reclamação, as pessoas que reclamam muito sobre isso, que é quando chega na ceia, primeiro que a maior parte das ceias, né, as pessoas comem as mesmas coisas, fazem os mesmos pratos. Esse ano foi um pouco mais difícil, né? Porque com a carne pela hora da morte, ficou meio difícil de ter carne na ceia da galera, mas ainda assim teve, né? Então a gente fez o quê? A gente reclama muito, né? O pessoal reclama muito em relação a passas. Não pode botar passas no arroz, não pode botar maçã na salada, na maionese, não pode botar isso, não pode botar aquilo. Meu amigo, pode botar tudo. Pode botar tudo, contando que você não coloque no prato dos outros. Se você está fazendo no seu, ou se sua família, sei lá, é muito grande, metade gosta, metade não gosta, você pode fazer uns pratos aí separados, né? Dá para fazer um arrozão, e aí você separa uma panelinha de arroz e bota passas, e o resto você deixa sem, e aí ninguém fica chateado. Todo mundo come, todo mundo fica feliz. Então é só você dividir essas coisas. Esse foi um pequeno coisinha só que eu queria colocar. Agora sim eu vou começar a reclamar de verdade, porque é para isso que esse podcast foi feito. Ele foi feito para reclamar. Eu sou uma pessoa que já reclama muito no Twitter, diariamente, faço isso diariamente. Para isso que eu pago a conta do Twitter, para poder reclamar lá. E agora eu vou reclamar aqui com vocês via áudio. Ou seja, vocês só liam as minhas reclamações, agora vocês vão ouvir, o que é muito pior. Então, eu não sei nem o que vocês estão fazendo aqui, mas vamos lá. Em relação às festas de fim de ano, eu tenho algumas reclamações a fazer. Uma delas é em relação a fogos de artifício. Eu não sei porque inventaram, eu não sei porque existe essa merda, eu não sei qual é a graça de soltar essa bosta, mas as pessoas continuam fazendo. Os animais ficam muito nervosos. Eu tenho um gato e felizmente ele não fica tão bolado, só se for alguma coisa muito perto assim, que ele dá uma corrida e tal, mas ele normalmente não fica muito coisa. Mas tem bicho que fica muito mal, tem bicho que morre do coração e o caralho, porque algum filho de cu resolveu que quer fazer barulho na rua. E no fim do ano, né, essa coisa é um pouco potencializada ao máximo, porque você tem aí Réveillon, etc e tal, as pessoas gostam de fazer barulho para indicar que o relógio passou de 11h59 para meia-noite. E aí as pessoas fazem esse barulho aí. E isso é odioso. Mas o que me deixa mais assim, sem entender, são as pessoas que passam o tempo todo, para de soltar fogos, não solta fogos, enfia fogos no cu, faz isso, aquilo, outro. E aí chega no Réveillon, as pessoas vão pra praia e ficam tirando fotos dos fogos e vídeos dos fogos para postar. E aí eu fico meio que sem entender por que vocês estão fazendo isso. Não faz nenhum sentido. Vocês estão sendo bastante idiotas. Uma outra coisa também, né, que eu tava vendo em relação ao fim do ano, negócio de resoluções de fim do ano, né? As pessoas chegam e elas acham que, não, porque o dia mudou,
31 de dezembro para 1º de janeiro eu tenho que fazer resoluções porque no ano que vem eu tenho que ser uma pessoa melhor. Normalmente a pessoa continua sendo uma pessoa bosta. Então eu queria deixar aqui uma dica, na verdade, para você, que é o seguinte: você pode fingir que todo dia é 31 de dezembro e o próximo dia vai ser 1º de janeiro. Porque aí você pode fazer pequenas resoluções durante o ano e você não fica com a pressão de ter que fazer aquilo tudo, ou ter que decepcionar a você mesmo não fazendo nada do que você disse que ia fazer. Você pode, por exemplo, não fazer resolução nenhuma no fim do ano e durante o ano você fazer as coisas, mesmo sem ter nenhum tipo de resolução. Você simplesmente vai andando na vida e completando as coisas. Por exemplo, tem gente que fala: no ano que vem eu vou ser mais fitness, eu vou ir para academia. Não se force a fazer isso no começo do ano. Você pode simplesmente começar o seu ano normal e de repente em março, sei lá, você olha e fala assim: puta que pariu, uma promoção aqui na academia, eu vou entrar nessa porra. E aí você entra na academia em março e você não teve a pressão de 2 meses aí de ter que entrar na academia que nem um desesperado, porque normalmente quando isso acontece, você entra em janeiro na academia e você não tem a força de vontade para continuar, porque você só fez aquilo forçado, porque você precisava fazer, porque era uma resolução do seu fim de ano. Então não seja essa pessoa, seja a pessoa que faz poucas coisas durante o ano, durante alguns meses do ano, e você vai ter completado coisas. Em vez de você fazer resoluções de fim de ano, você pega um caderninho e você anota as coisas que você fez durante o ano, sem ter se forçado a fazer, sem ter feito nenhuma resolução. Você pega o caderninho, aí do nada você vê que você resolveu, assim, de repente você, sei lá, eu não vou tomar mais refrigerante a partir de hoje. Sei lá, é 15 de maio e você decidiu isso. E você parou de tomar refrigerante. E aí você vai lá, anota no caderninho, 15 de maio eu parei de tomar refrigerante. Quando chega lá em junho, sei lá, você entra na academia e começa a fazer exercícios. Quando é setembro, você para de fumar. Quando chegar no fim do ano, em vez de você fazer resoluções de fim de ano, você vai ter as coisas que você fez durante o ano que passou. Aí você vai chegar no fim do ano e vai falar: porra, esse ano eu entrei na academia, parei de tomar refrigerante, parei de fumar. Porra, foi um ano maneiro. Foi um ano maneiro assim, pessoalmente, eu realizei umas paradas. Então, vamos parar com as resoluções de fim de ano. É o que eu peço para vocês aí. Outra coisa, a polêmica aí que deu nesse ano específico e no fim de 2020 vai acontecer a mesma merda, é o lance do fim da década. A década acabou ou a década não acabou? Todo mundo postando, final da década, não sei o que lá, e vem os outros falando: não, mas a década não acabou. Foda-se a década, meu amigo. Porque se você levar em consideração a mesma coisa que eu falei de resoluções de fim de ano, você pode levar isso também para a década. Ou seja, não importa quando a década começou, quando a década acabou, a sua vida ela continua. Ela é uma coisa contínua, que não faz diferença se foi nos últimos 10 anos, nos últimos 11, nos últimos 9 anos. Então, a contagem de fim da década ela é tão desnecessária quanto as suas resoluções de fim de ano. Então, para terminar aqui esse primeiro podcast, eu vou terminar ele. Realmente vai ser um podcast curto sempre, o podcast Reclameria, porque apesar de eu ser uma pessoa que reclama muito, eu não vou reclamar demais assim no seu ouvido. Quer dizer, eu vou reclamar muito porque eu pretendo fazer muitos podcasts, muitos episódios desse podcast durante o ano. Mas por enquanto vai ser devagar que eu vou fazer isso. Então vamos começar reclamando pouco. Começando o ano, né? Vamos reclamar pouco. Não faz muito sentido eu falar sobre começando o ano, até porque eu acabei de falar do negócio de resolução de fim de ano, que não tem nada a ver você fazer isso, e agora eu tô falando que eu tô começando o ano devagar. Então foda-se o começo do ano, mas o primeiro episódio vai ser devagarzinho. Eu não pretendo eu não pretendo gaguejar também dessa forma, mas eu também não pretendo me esticar muito nesses episódios de podcast. Então vou sempre pegar uns
tópicozinhos, faço podcast, eu não sei qual vai ser a periodicidade, se vai ser semanal, diário, quinzenal ou por mês, eu não me importo com isso. Mas em breve eu espero voltar com o segundo episódio do podcast Reclameria. O podcast Reclameria tem esse nome porque eu quis usar essas coisas que a gente reclama muito também, né? Hamburgueria, esmalteria. Então eu queria usar um nome que tivesse a ver com essas modinhas aí de nomear as coisas. O podcast Reclameria, ele é feito direto num aplicativo chamado Anchor, que promete que vai colocar o podcast em todas as plataformas de podcast. Então você vai poder me ouvir no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, ou você também pode não me ouvir em lugar nenhum. É uma opção sua, é só não dar o play nesse podcast que você não vai me escutar. Por enquanto esse podcast não tem patrocinadores e provavelmente ele nunca vai ter, mas terminamos aqui o primeiro episódio do Reclameria. Espero que vocês tenham gostado. Então, para quem gostou, indique para os seus amigos. Para quem não gostou, indique para os seus inimigos. E talvez em breve eu volto com o segundo episódio do Reclameria. Esse foi Bruno Santos e até logo. Um beijo.